7h25. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. Miriam, os bancos discutem com o Banco Central a possibilidade de cobrir o rombo que o Master deixou no FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E uma das ideias seria usar o dinheiro dos depósitos compulsórios, aquele valor que os bancos têm obrigatoriamente de depositar em uma conta do Banco Central. Há algum risco nessa manobra? Não há risco. Tem que ver o que a autoridade monetária vai considerar que é melhor, né, para todo mundo, que é melhor para o sistema financeiro, que é melhor para a política monetária. Por que são feitos esses recolhimentos compulsórios? Os bancos têm que recolher uma parte do que tem em conta corrente, tem que recolher o Banco Central, né? E no caso de aplicações financeiras, ele recolhe um valor, mas ele é remunerado por isso. E essa é a discussão. Se for o recolhimento desse depósito compulsório, quer dizer, em vez de recolher ao Banco Central, eles capitalizam o Fundo Garantidor de Crédito. E aí, para o nosso ouvinte entender e acompanhar a nossa conversa aqui, que é meio técnica, o Fundo Garantidor de Crédito, né, é feito para proteger os clientes. Foi usado de maneira indevida como modelo de negócio para Daniel Vorcaro se alavancar, ficar cada vez se endividar e poder continuar funcionando. Ele foi usado como? Dizendo assim, olha, aplica aqui nessa aplicação que é insustentável, 140% de CDI, ou seja, 40% acima, mais do que 40% acima do que os outros bancos ofereciam, mas se você comprar esse CDB aqui, ele está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então ele foi usado como parte do negócio super arriscado e deu errado. Deu errado, quem paga a conta é o Fundo Garantidor de Crédito, que já expulsou mais de 30 bilhões. E aí, sobre valores total do sinistro Master, é bom a gente lembrar que eu falei aqui há algum tempo, Milton, com a Cássia, eu não sei se você estava de férias, que eu falei que ia chegar a 50 bilhões. E eu vi vários outros órgãos falando que ficaria em torno de 30. Bom, mais de 30 já se pagou e ainda não acabou de pagar a conta. E hoje o valor fala em 55 bilhões. Então, é isso, o cálculo inicial das minhas apurações estava mais próximo da realidade. Então, um rombo de 50 bilhões que tem que ser pago por quem? Pelos bancos, que o dinheiro sai dos bancos. O dinheiro sai dos bancos, principalmente dos grandes bancos. Os grandes bancos têm uma conta de 5 a 6 bilhões para recolher ao Fundo Garantidor, inclusive os bancos públicos, né? São os 5 maiores, tem 2 bancos públicos. Então, eles têm que recompor esse Fundo Garantidor. Então, querem saber como é que a gente faz? Tirar dinheiro do bolso, tirar dinheiro pode ser ruim. E eles argumentam, e quando eles argumentam, eles mostram o seguinte, quem é que paga a conta no final? Quer dizer, eles não querem fazer esse desembolso diretamente para o fundo agora, de cara saindo dos lucros, das suas operações, porque dizem que isso aí pode pressionar depois a taxa de juros. Ou seja, isso vai depois ser pago por qualquer pessoa que pedir empréstimo no banco. No fundo, os bancos repassam esse custo. Então, a ideia é minimizar isso, em vez de recolher o compulsório ao Banco Central, capitalizar. Isso é a autoridade monetária que vai decidir. Tem um outro problema, Cássia, que é o seguinte, o depósito compulsório sobre as aplicações financeiras, que são os depósitos a prazo, então o recolhimento compulsório sobre os depósitos a prazo, que eles chamam assim, que são das aplicações financeiras, são remunerados pelo Banco Central. Se colocar lá, o fundo de garantidor vai remunerar o capital, isso já cria uma dificuldade. Mas tudo isso é conversa, hoje está no Valor, e essa manchete, sobre como fazer
como resolver um problema. Tem um rombo agora de 50 bilhões ou 55 bilhões no fundo garantidor e ele precisa ficar sólido para fazer o seu devido uso, né? Que é proteger o dinheiro do aplicador até um determinado ponto, Cássia. Então, por enquanto, essa é uma conversa, mas quem bate o martelo em relação a isso é o Banco Central. Isso é o Banco Central, porque é ele que tem que abrir mão dos depósitos compulsórios, né? E ele tem que ver, porque ele faz isso para regular, inclusive, a quantidade de dinheiro que circula na economia. Os bancos estão dizendo o seguinte, se permitir, a gente compra título público, então não vai ter mais dinheiro na economia do que deveria, né? Faz o mesmo trabalho da política monetária. É um assunto técnico, mas que importa a todo mundo, porque dependendo da solução, isso significa mais juros para quem toma dinheiro em banco, que precisa tomar dinheiro em banco, mais tarifa, provavelmente, né? A conta dessa irresponsabilidade, dessa fraude do Master, acaba sendo pago por todos nós. A questão é como, nesse momento, resolver o problema do Fundo Garantidor de Crédito, que precisa continuar sendo esse instrumento da garantia do investidor, do aplicador, da economia popular. Não pode mais, última palavra, o Fundo Garantidor de Crédito, o Banco Central, as autoridades reguladoras, todas, né, os bancos que administram o fundo, têm que fazer assim, como evitar um novo caso Master, como evitar que um aventureiro, um fraudador, use a existência do Fundo Garantidor de Crédito para apresentar produtos super arriscados no mercado, enganando o investidor, dizendo, olha, se tudo der errado, vai ser coberto pelo Fundo Garantidor de Crédito. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.